Meninos e meninas, donzelas e donzelas, bom dia, tudo bem? Dando continuidade ao nosso estudo sobre a civilização grega, na aula anterior nós estudamos os dois primeiros períodos da história da Grécia, o período pré-homérico e o período homérico. Nessa aula de hoje, nós vamos estudar os dois outros períodos da história da Grécia, o período arcaico e o período clássico. Vamos lá? Pois bem, período arcaico é o terceiro período da história da Grécia. A principal característica que marca esse período é o surgimento das chamadas polis grega. Nós sabemos que polis é a palavra utilizada pelos gregos para designar as suas cidades-estados. Sabemos que a ideia de cidade-estado é uma cidade independente, autônoma, autossuficiente. Significa que se a Grécia estava organizada em cidades-estados, quer dizer que não havia unidade política. Sua história política é marcada pela descentralização. De todas as cidades e estados da Grécia, duas merecem destaques, duas nos interessam. A cidade de Esparta e a cidade de Atenas. Vamos estudar cada uma delas. Primeiramente, a cidade de Esparta, que se desenvolveu na chamada Península do Peloponeso, e é uma cidade fundada, criada pelos dórios. Quando estudamos a cidade de Esparta, tem duas características que nos interessam. Falar sobre a política e sobre a organização social da cidade. Ok? Primeiramente, sobre a sociedade, apesar de estar no segundo plano aí no slide, primeiramente sobre a sociedade. A sociedade espartana é dividida basicamente em três classes sociais. A primeira delas, os chamados espartanos, também conhecidos como esparcíatas. Os espartanos são descendentes dos dominadores, são descendentes dos dórios. Consequentemente, formam uma classe dominante, formam uma elite. Os únicos considerados cidadãos em Esparta. Cidadão é todo aquele que tem cidadania. Cidadania é o pleno exercício dos direitos políticos. Isso quer dizer que somente os espartanos tinham cidadania. Somente eles tinham direitos políticos. Somente eles poderiam votar e serem votados e assumirem cargos públicos. Significa que somente os espartanos controlavam a política. Consequentemente, controlavam o Estado e, consequentemente, controlavam a economia. Resumidamente, os espartanos formavam a elite que governava Esparta. Ok, meus queridos? E era, numericamente falando, a minoria na sociedade. Como geralmente, ou como sempre, a elite sempre forma a minoria. O segundo segmento social são os chamados periecos. Os periecos eram homens livres, mas que não tinham cidadania. Provavelmente, descendentes de povos que foram dominados pelos espartanos, ou dominados pelos dórios e não ofereceram resistência. Logo, não foram escravizados, mantiveram a liberdade, mas sem cidadania, por não ser descendente de dório. Então, eram homens livres, mas sem cidadania. Geralmente eram comerciantes, eram estrangeiros, eram agricultores e etc. E, por fim, os zilotas. Os zilotas eram escravos públicos, escravos da cidade, geralmente prisioneiros de guerra. Essa era a estrutura social da cidade de Esparta. Como a grande massa da população era composta por periecos e ilotas, principalmente ilotas, e a minoria dominante era dos espartanos. Consequentemente, constantemente ocorriam revoltas, conflitos da maioria contra a minoria, da classe dominada contra a classe dominante. E o que provocava essas revoltas eram as desigualdades sociais, a concentração de poder. Consequentemente, essa elite, para manter o status quo, para manter o domínio da minoria sobre a maioria, vai exercer o militarismo, vai se utilizar da força para impor o seu domínio e manter o status quo. Logo, a sociedade espartana vai desenvolver uma estrutura social voltada para a guerra, desde a mais tenra idade. Quando uma mulher espartana dava à luz, a primeira visita que ela recebeu era de um grupo de anciãos. Queria avaliar o seu bebê, queria avaliar a sua criança. E se a criança tivesse qualquer defeito físico, a criança era sacrificada. Qual era a moral dos espartanos? Eles precisavam de homens perfeitos que pudessem seguir o exército e manter o status quo. Logo, uma criança com deficiência física, ela não serviria para o exército. Além do mais, iria dar despesa. Era melhor sacrificar. Caso a criança fosse perfeita fisicamente,
ela era entregue aos pais. E os pais iam cuidar da educação dessa criança até ela completar 7 anos de idade. Quando a criança completava 7 anos, o Estado ia assumir a educação da criança. E ela era levada para campos de educação, de treinamento. E era o Estado que ia cuidar da educação dos 7 até os 18 anos. E toda a educação voltada para a guerra, para o militarismo. Quando ela completava 18 anos, ela ingressava no Exército. Ia servir o Exército dos 18 até os 60 anos de idade. Sendo que com 30 anos de idade, o casamento era obrigatório. O homem era obrigado a se casar. Então, observe que toda a estrutura da sociedade, da educação espartana, era voltada para a guerra, para o militarismo. E o militarismo era uma necessidade para manter o status quo, o domínio da minoria sobre a maioria. Então, quando falar sobre a estrutura social de Esparta, lembre disso, do militarismo. Quando falamos sobre a política, a principal característica da política de Esparta é a oligarquia. A palavra oligarquia, de origem grega, significa governo de poucos. É quando uma minoria, uma elite, um pequeno grupo, detém o poder, controla o poder. Isso chama-se oligarquia, governo de poucos. E era exatamente isso que acontecia na cidade de Esparta. Quando olhamos para as principais, não são as únicas, mas as principais instituições políticas de Esparta, nós encontramos a diarquia, a gerúsia e a ápela. A diarquia significa que Esparta era governada por 2 reis. Um tinha função política administrativa e outro tinha função militar. Sendo que esses 2 reis, obrigatoriamente, deveriam ser oriundos das famílias mais tradicionais dos espartanos. Depois da diarquia, Esparta tinha uma grande assembleia, um senado, responsável pela elaboração das leis. Essa assembleia, esse senado, chamado de gerúsia, composta por anciãos, os chamados gerontes. E todos eles, obrigatoriamente, tinham que ser espartanos. E, por fim, a ápela, que era uma assembleia popular, que iria referendar as leis elaboradas pela gerúsia. Essa assembleia popular, a ápela, era composta por todo cidadão acima de 30 anos de idade. Observe, todo cidadão. E somente quem era considerado cidadão em Esparta? Os espartanos. E com 30 anos, eles eram o quê? Militares. Automaticamente era uma assembleia composta por militares. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Não importa para que instituição você olhe, se a diarquia, se a gerúsia ou se a ápela. Você só vai encontrar um segmento da sociedade. Os espartanos, que era minoria. Consequentemente, o poder na cidade de Esparta estará concentrado nas mãos de um pequeno grupo, de uma minoria. Como é que nós chamamos isso? Oligarquia, governo de poucos. Logo, essa é a principal característica da cidade de Esparta. Ela é uma cidade oligárquica. Beleza, meus queridos? Tá claro isso? Tá claro, né? Pois bem, ainda no período arcaico, a segunda cidade que nos interessa no nosso estudo aqui é a cidade de Atenas. E quando a gente fala da cidade de Atenas, o principal aspecto, a principal característica que nos interessa na cidade de Atenas é na política. Atenas é o berço da democracia. Falar sobre a cidade de Atenas é falar sobre democracia. No entanto, a democracia na cidade de Atenas, ela não surge da noite para o dia. Ela é fruto de uma evolução política. Atenas passou por diversos regimes políticos. Atenas já foi uma monarquia governada por um monarca, um rei, que recebeu o título de Basileus. Era o título dado ao monarca que governava a cidade de Atenas. No entanto, a monarquia ateniense cai, promovida por uma revolta liderada pela elite de Atenas. A elite ateniense eram chamados de eupátridas. Lembram que falamos sobre essa palavra eupátrida, que significa filhos do pai. Era a elite de Atenas, que se rebela, derruba a monarquia e no lugar constitui uma república. Essa república ateniense, onde o poder vai estar nas mãos dos eupátridas, que eram a minoria,
podemos dizer que é uma república oligárquica. E nós já sabemos que em todas as civilizações onde existe o poder de uma minoria sobre a maioria, isso gera revoltas. Por isso que essa elite precisa encontrar mecanismos para conter as revoltas e manter o status quo. Que mecanismo foi utilizado pela cidade de Esparta? O militarismo, a força. E na cidade de Atenas? A cidade de Atenas vai trilhar outro caminho, tendo em vista que ela não era militarista. Então a elite de Atenas, para conter as revoltas sociais, vai convocar um grupo de legisladores. Legisladores eram políticos eleitos com o objetivo de elaborar leis para tentar conter as revoltas sociais, para diminuir as desigualdades e conter as revoltas sociais. Dentre esses legisladores, eu quero destacar 3 para vocês. O primeiro deles, esse que está aqui chamado Drácon. Drácon é o criador de um código de leis, que é o primeiro código de leis escritas da cidade de Atenas, que vai receber o seu nome, o chamado Código Draconiano, conhecido pela sua rigidez. No entanto, o Código Draconiano apenas vai pegar as leis que já existiam até então, mas que eram apenas leis orais, e vai criar um código de leis escritas. Então, basicamente, ele não promove grandes alterações. Ele apenas legitima as distorções que já existiam. O próximo legislador que eu quero apresentar para vocês é esse cara chamado Solon. Solon vai promover uma grande quantidade de reformas. Dentre as reformas promovidas por Solon, ele vai aprovar uma lei onde ele vai abolir a escravidão por dívida, que era uma das principais causas das revoltas na cidade de Atenas. A escravidão por dívida. Além do mais, Solon vai promover uma reforma na cidade de Atenas, dividindo a sociedade em classes, onde agora o critério da divisão não era mais o nascimento, era a renda. Ele vai promover uma divisão de acordo com a renda, ou seja, uma divisão censitária de acordo com a renda. E ele vai dar direito político, vai dar cidadania aos indivíduos, não mais de acordo com o nascimento, e sim de acordo com a renda. Até que, finalmente, nós temos o terceiro legislador, um cara chamado Clístenes. E é Clístenes que vai pegar todas as reformas implementadas até então, principalmente as reformas de Solon, vai melhorar, aprofundar essas revoltas e vai criar um novo regime político, chamado democracia. A democracia criada por Clístenes, ela vai dar direitos políticos a todos os cidadãos da cidade de Atenas. Agora, observe, a democracia da cidade de Atenas dava direitos políticos não a todos que moravam na cidade. Dava direitos políticos não a todos os indivíduos, apenas os cidadãos. E aí Clístenes vai elaborar critérios para determinar quem era cidadão na cidade de Atenas. E quem era cidadão? Pessoas do sexo masculino, maiores de idade e filhos de pai e mãe ateniense. Um autêntico ateniense. Para você ser considerado um autêntico ateniense, você deveria ter nascido na cidade de Atenas. O seu pai e a sua mãe também deveriam ser atenienses. Então, só é considerado cidadão pessoas do sexo masculino, maiores de idade e filhos de pai e mãe ateniense. Dessa forma, Clístenes excluía da democracia, da cidadania, mulheres, menores de idade, estrangeiros, escravos. Quando ele ia verificar quem se enquadrava nos critérios de cidadania, dava apenas 10% da sociedade ateniense. Logo, a democracia de Atenas era uma democracia excludente, machista e escravocrata. Beleza, meus queridos? Agora era uma democracia direta e participativa. Quando havia algum assunto para se debater na cidade de Atenas, todos os cidadãos se reuniam na praça central da cidade, que era chamada de Ágora, em uma grande assembleia popular, que era chamada Eclésia, e ali todos debatiam o problema, todos propunham solução
e todos votavam na melhor proposta. Então, a democracia direta e participativa. Além disso, Clístenes também vai criar uma lei chamada Lei do Ostracismo. O objetivo dessa lei é proteger a democracia. Ela determinava que, caso algum indivíduo se tornasse uma ameaça à democracia, tentasse chegar ao poder por um caminho ilegal, dar um golpe ou implantar uma tirania, esse indivíduo deveria ser preso. Os seus bens deveriam ser confiscados, seus direitos políticos suspensos, e ele deveria ser julgado. E caso ele fosse condenado, além de perder direitos e bens, ele deveria ser expulso da cidade, exilado por um período de 10 anos. Esse era o objetivo da lei do ostracismo, proteger a democracia da cidade de Atenas. Beleza, meus queridos? Ok? Pois bem, dentre as várias lideranças da cidade de Atenas, destaque para esse indivíduo aqui chamado Péricles. Péricles governa a cidade de Atenas no período de maior desenvolvimento, de maior esplendor, de maior glória da cidade de Atenas, que é o período pós-guerras médicas, que eu falo sobre isso daqui a pouco. Logo, o chamado século de Péricles corresponde ao período de maior desenvolvimento, de maior esplendor da cidade de Atenas, que é durante o governo dele. Se Clístenes é o responsável pela criação da democracia, pela formulação da democracia de Atenas, Péricles vai ser responsável pela consolidação da democracia ateniense. Beleza, meus queridos? Próximo período da história da Grécia é o chamado período clássico. O período clássico é o período de maior desenvolvimento, é o período de maior glória, é o período de maior expansionismo das cidades-estados da Grécia. O período clássico é a idade de ouro das polis gregas, mas exatamente durante esse período de maior desenvolvimento, de maior expansionismo das cidades gregas, que um outro império também está em expansão. Um outro império também está em crescimento, que é o Império Persa. O Império Persa, que começa seu expansionismo com Ciro o Grande, tem continuidade com Cambises e atinge o ápice com Dario e Xerxes. Lá durante o governo de Dario, o Império Persa vai tentar dominar as cidades gregas, tendo início uma série de guerras entre gregos e persas. São essas guerras que ficaram conhecidas como guerras médicas, chamadas de guerras greco-pérsicas ou guerras médicas. Beleza, meus queridos? Agora, todas as cidades gregas, apesar da descentralização política, têm um inimigo em comum. Como eles têm um inimigo em comum, essas cidades gregas resolvem formar uma aliança militar para deter o expansionismo persa, a ameaça persa. Essa aliança militar é a chamada Liga de Delos, liderada, encabeçada pela cidade de Atenas, excluindo a cidade de Esparta. Graças à Liga de Delos, graças à Confederação de Delos e à liderança de Atenas, é que os gregos venceram as guerras médicas. Preste atenção. Eu não estou dizendo que Esparta não participou das guerras médicas, que ela não teve importância. Sim, participou. Protagonista, com grande importância. O que eu estou afirmando é que Esparta não fazia parte da Liga de Delos. Beleza, meus queridos? Pois bem, os gregos vencem as guerras médicas, derrotam os persas, e isso marca o ápice da civilização grega, especialmente da cidade de Atenas. É durante esse período que a cidade de Atenas vai atingir sua maior hegemonia, governada por Péricles, como eu falei agora há pouco. Atenas, após vencer as guerras médicas, ela mantém a Liga de Delos. Ela mantém a cobrança de tributos das cidades membros da Liga de Delos. Chamamos isso de imperialismo ateniense. E esse domínio, esse imperialismo exercido pela cidade de Atenas, vai gerar revolta em muitas cidades gregas. Esse descontentamento, que vai ser encabeçado pela principal rival de Atenas, que é Esparta, que resolve desbancar a cidade de Atenas. E para desbancar Atenas, Esparta resolve criar
uma aliança militar. Essa aliança militar criada por Esparta, chamada Liga do Peloponeso, para declarar guerra à Liga de Delos e derrotar Atenas. E acabar com o imperialismo ateniense. Tendo início aí uma série de guerras internas entre as cidades gregas. Essas guerras internas, chamadas de Guerras do Peloponeso. De um lado, a Liga de Delos. Do outro lado, a Liga do Peloponeso. De um lado, Atenas. Do outro lado, Esparta. Do lado de Atenas, na Liga de Delos, as chamadas cidades democráticas. Do lado de Esparta, na Liga do Peloponeso, as cidades oligárquicas. Resultado. O resultado das guerras do Peloponeso. Quem vence e quem perde é o que menos importa. A título de informação, a grande vencedora das guerras do Peloponeso é a cidade de Esparta. Mas isso é o que menos importa. O que mais importa são as consequências das guerras do Peloponeso. Essas guerras provocaram a devastação do mundo grego. Essas guerras provocaram a fragilidade das cidades gregas, o declínio, a decadência. E essa fragilização interna terminou favorecendo a invasão estrangeira, a dominação estrangeira. Dominação dos macedônios. O império em expansão nesse momento, agora é o Império Macedônico. A princípio liderado por Filipe da Macedônia, começa a invasão das cidades gregas, que vai atingir o ápice no governo do seu filho, Alexandre Magno, Alexandre da Macedônia, o Alexandre o Grande. E Alexandre, liderando os macedônios e se aproveitando da fragilidade das cidades gregas, provocadas pelas guerras do Peloponeso, que vai invadir, que vai dominar as cidades gregas, acabando com a independência da civilização grega. E caindo sob o domínio dos macedônios e, posteriormente, dos romanos. Os macedônios vão dominar a civilização grega, vão impor o seu controle militar, o seu controle político. No entanto, a cultura grega vai se sobressair. E com a dominação macedônia, ou macedônica, vai ocorrer a junção, a fusão da cultura grega com a cultura macedônica. Dessa fusão tem origem o chamado helenismo. O chamado helenismo é o nome dado à fusão da cultura grega com a cultura macedônica. Beleza, meus queridos? Muito obrigado pela paciência. Tchau e até. Até a próxima aula. Beijos no coração.